Boa tarde. Primeiro, a gente vai iniciar hoje, né, com as notas de perda, de pesar e de perda que a gente teve no Piauí essa semana. Perda de nosso amigo, também engenheiro, que conhecemos bem no início de engenharia, Severinho, como a gente chamava, né? Que é o Severo Eulálio, que deixou, já vinha doente e muito novo, né? Então a gente tem que sempre lembrar e também homenagear pessoas que assim que fizeram e que deixaram nesse estado alguma marca de trabalho, de dedicação, de amor, com seus erros e com seus acertos, que nós todos somos seres humanos, temos erros e acertos. Então fica a nossa homenagem e as nossas condolências para as famílias e para todos aqueles que conviveram com Severinho, como a gente chamava com muito carinho. E também para o grande jurista, né, que a gente não pode esquecer, Celso Barros, que foi uma referência para esse estado e para o Brasil, e viveu o século, conseguiu ultrapassar um século de vida, de sabedoria, e que a gente tem sim que ver a história, ver as trajetórias e homenagear esses piauienses que se dedicaram. Teve também em Parnaíba o doutor César, que era do pronto-socorro, faleceu também essa semana. Prestamos as nossas condolências à família e a todos aqueles parnaibanos que eram atendidos e que sentem também a partida do doutor César. E a gente vem também à tribuna hoje para, encerrando o período legislativo dessa casa para recesso, né, o período do primeiro semestre, como última audiência, se não tiver extraordinária, da Casa da Sessão, não com tanta alegria, nem com dizendo que estamos aqui nesse momento, passando para a população o que a gente gostaria de passar num final que a gente diria de primeiro semestre, num recesso, que vai entrar um recesso parlamentar. A gente jamais queria e pensaria nem nos maiores pesadelos que a gente teria que usar uma tribuna no último dia para esclarecer para a população e para tornar públicos assuntos que nem deveriam chegar ao público, mas que tem que chegar, até para que mesmo não sejam deturpados, não sejam reincidentes e que a democracia prevaleça. Essa casa é uma casa parlamentar, que a gente já usou microfones várias vezes, que tem que ter um respeito, primeiro, não pela deputada Gracinha Mão Santa, mas por todos os piauienses que colocou cada um na cadeira, e principalmente por todos aqueles que aprovam em sessão e que podem ou não aprovar. Requerimento que a gente está falando é de uma audiência pública, que todos sabem disso, que aqui nós já cobramos diversas vezes em microfone, em tom, às vezes, até ameno, e não foi uma situação muito feliz a que a gente passou ontem. Tentamos resolver sem precisar disso vir à tona, até mesmo porque tem que ter uma maturidade parlamentar. A princípio, até a gente tenta até ver se não houve mesmo dolo, se aquilo foi só uma negligência, se aquilo é uma espécie de boicote. Você reflete em todos os aspectos para que a gente não seja um parlamentar que simplesmente participe de um circo e de uma alegoria, porque a gente não concorda que essa casa seja um local para circo e para alegoria. Eu acho que a gente tem que ter o respeito às instituições, o respeito à população e o respeito à população, à votação da casa. O que nós estamos fazendo de forma mais precisa aqui, e vamos fazer de forma bem didática, é o nosso repúdio ao colega
se justifica-se o injustificável, porque isso vem se arrastando desde maio e vem se arrastando de forma notoriamente postergadora e sem o respeito com a casa. Foi marcado uma audiência pública dia 5 de junho para ouvir o secretário de Saúde sobre as privatizações dos hospitais e foram pedidos para ser elencada 11 instituições para também participarem. No dia 1º, logo em seguida, fizemos o ofício reiterando que foi aprovado para a comissão. Lembrando que, quando um parlamentar, isso para a população, não para os parlamentares, que todos sabem, até eu que sou de primeiro mandato, isso é líder religioso, todo mundo sabe, isso não precisa nem ler regimento. O parlamentar, quando ele assume uma comissão, como presidência, ele ali não está representando o seu mandato exclusivamente. Ele está presidindo uma comissão. E quando ele preside uma comissão, ele aceitou e ele fez um juramento, tanto no dia da posse dele, quando ele aceitou também a comissão, de que ele tem o poder dever de ser o presidente da comissão e de fazer com responsabilidade e respeitando o plenário. Então, aqui, hoje, o que a gente vê com muita tristeza é que encerra um período parlamentar, que se entra num recesso, não como a gente diria, com alegria em ver uma Alep sólida quanto aos respeitos regimentais e quanto, principalmente, aos limites partidários e, principalmente, quando um presidente de uma comissão, o deputado doutor Vinícius, simplesmente, no seu poder de presidente, se omite na sua inércia, passa para frente, vários ofícios, várias tentativas por WhatsApp, vários ofícios protocolados, todos os dias a gente diria, sendo realmente cobrado, dialogado, conversado. Então, se essa casa, ela não sabe distinguir um requerimento de audiência pública aprovado na casa, por unanimidade, ela não sabe respeitar e não sabe do seu poder dever. E, ao meu ver, aqui foi mais sério do que uma certa negligência. E por isso é o meu repúdio. A minha reflexão é o quê? O instrumento de audiência pública, o nome está dizendo, é uma audiência pública para um debate de um objetivo, algo democrático, para se discutir algum assunto que o plenário, que a casa aprovou, onde são designados que tem que estar presente instituições. Ela não pode, de hipótese alguma, ser banalizada e muito menos transformada numa reunião privada. Porque senão o título não seria, e o instrumento não seria audiência pública, seria reunião privada. Pior ainda de se estranhar que o autor do requerimento, a deputada Gracinha, autora do requerimento, não negligenciou, cobrava diariamente, os assessores diariamente iam à comissão e não tinha nada marcado. Estranhamente, tinha marcado com a presidência e tinha marcado com o secretário, sem marcar com a própria deputada que requisitou, marcaram de forma escondida, sem transparência, sem publicação, nem sequer interna no grupo de deputados de comunicação da Alep. Quando se sobe por corredores, ainda se tentando entender o porquê, porque se queria aumentar, que ainda daria tempo, porque já frisando aqui, a deputada aqui foi tão flexível que a gente já aceitou passarem por dia 5, tudo tem oficializado, tudo a gente tem comprovante e tem uma certeza absoluta que eu jamais usarei essa tribuna sem ter as provas de tudo que eu digo.
Então, todos foram, aí passou para si o dia 13 de julho, se dia 27, se outros dias, protocolamos insistentemente todos os ofícios, falamos na tribuna aqui semana passada, e o que a gente viu? A gente já, parece que é o instinto mesmo feminino, mulher parece que tem certo sentido mesmo, e eu queria até dizer como é função do deputado, muitas vezes algum deputado deixa com assessores, aí a culpa é do assessor, mas a deputada Gracinha, ela acompanha ela mesma, todos os ofícios, todos os requerimentos, embora os assessores vão e façam a parte dele, mas todos os dias eu confiro, exatamente para não ter negligência, exatamente para não ter omissão. Então, o que queria? Aqui é que vai o nosso repúdio. Qual a real intenção de se marcar uma audiência pública que a deputada que requisitou insistia constantemente, diariamente, tanto em WhatsApp privado do próprio presidente, quanto assessores indo diariamente à comissão, tanto a própria deputada em ofícios direto como na tribuna. Qual o interesse oscuso de se marcar uma audiência sem o prazo legal de chamar os convocados? Termina o horário de ontem aqui da casa, insistentemente os assessores na comissão não tinham dado a marcada. Após o expediente, somos surpreendidos por conversas informais e por uma ligação informal, em WhatsApp também, e temos registrado. E 16 horas questionamos no grupos internos da Alep. Essa discussão ficou de 16 a 19 horas. Discussão, não, unilateral. Por quê? Porque a única resposta que nós obtivemos, e aí a gente faz uma reflexão. Aí é como a gente diria no popular. Você pensa que já viu tudo nesse mundo, mas algo pior o ser humano é capaz, só que existem limites. Cada parlamentar tem suas obrigações, isso não é discricionário. O plenário aqui, quem está desmoralizado, não é Gracinha Monsanto, não. Quem está sendo desmoralizado são as 11 instituições que não teriam direito de participar. Quem está sendo desmoralizado foram todos os deputados que, por unanimidade, aprovaram a audiência pública. Quem está sendo desmoralizado são todos aqueles que acreditam que a Alep cumpra o papel de Casa do Povo, de ouvir, de participar, de debater e, sobretudo, de fiscalizar. Aí a gente sempre questiona, cadê o princípio de transparência? Então, na pior das hipóteses, se fosse uma negligência, essa negligência não seria só para a deputada autora, né? Principalmente ela insistindo e estando lá. Ela seria para todos, mas tiveram a preocupação de chamar o senhor secretário, que aqui eu não estou ocupando de forma nenhuma, ele pode ser tão vítima como a deputada aqui está sendo, e iria ter uma audiência pública que iria estar presente o deputado e nenhum outro, porque ninguém foi comunicado, nenhuma instituição, porque nenhuma instituição foi comunicada, e ainda iria sair na imprensa, certamente, que a deputada aqui, que foi negligente, enquanto a negligência não foi. Então, o que a gente veio hoje dizer, uma reflexão, que todos os parlamentares saibam discernir, ter o discernimento entre direito, deveres e obrigação, e que Gracinha Monsanto não veio aqui para participar de circo e alegoria. Não veio aqui para participar de audiência pública
que se transforma numa reunião, porque se quiser uma audiência de reunião, se solicita uma reunião com um secretário específico. A audiência pública, ela tem que seguir os critérios de audiência pública. E se foi marcada a audiência pública e votada no plenário e aprovada por unanimidade, o desrespeito à casa e à população e à instituição é público. E Gracinha Monsanto se recusa a participar de circo. Por quê? Não é preconceito com o circo, não, que até gosto de assistir, mas a Assembleia não é circo. Pelo menos no meu entendimento e acredito de todos aqueles que nos colocaram. Então, em respeito a essa casa, torno público o repúdio, torno público a infelicidade e que sirvam de exemplo para outros. Porque não pensem aqueles que às vezes se sentem confortáveis porque estão em base aliada, que é como diz o ditado popular, né? O risco que corre o pau, corre o machado, pau que dá em Chico, dá em Francisco, onde não tem democracia assegurada, onde não tem respeito em regimentos, onde não tem respeito em votação, pode acontecer com qualquer um. Mas a pergunta que não quer calar, qual é o motivo, a motivação disso tudo? Porque não foi esquecimento, não foi falta de aviso, não foi falta de acompanhamento, não foi falta de questionamento. E ainda foi respondido no grupo, às 16 horas e mais ou menos 35 minutos, depois passaram, era para ser quinta-feira, 9 horas, dia 13. Eu digo sim, mas hoje, 11, 16 e 35, nem a deputada foi informada. A deputada tinha justificado a ausência do dia de agenda parlamentar. Inclusive, tinha uma formatura na cidade de Parnaíba ontem, de toda a turma de medicina, também à noite. Então, essa parlamentar tem que vir antes do horário, porque eu iria estar aqui hoje para a sessão. Pensavam que eu não iria, eu acho que pensaram assim. A deputada não veio ontem por um problema, final de recesso parlamentar, vai se ausentar toda semana. Então, que eu estou aqui abrindo os olhos de toda a população, é que fiquem atentos. Nós estamos aqui como representantes do povo. Nós temos que zelar por essa casa, pelo nome dessa casa. Fica o meu repúdio ao que ocorreu e oficializei hoje, inclusive, novamente de manhã, e, inclusive, exigi exatamente que seja, no mínimo, 5 dias, qualquer parlamentar, sejam avisados da sua audiência pública, porque ela já é votada com data. Se ela é votada com data, e esta foi votada, uma possível remarcação de data, ela tem que vir a data e o horário. E que presidentes de comissões que não queiram ser presidente de comissão, com seus direitos e com suas obrigações, não deviam ficar em presidência de nenhuma comissão. Porque quando você está numa presidência de uma comissão, pelo menos o que a gente espera é que, junto com o bônus do poder e dele estar ali participando diretamente de decisões que são importantes, eles também levem com eles a responsabilidade e o discernimento. E, principalmente, saiba que nenhum de nós aqui estamos acima da legislação, nenhum de nós estamos acima do parlamento, nenhum de nós estamos acima do regimento interno, porque quando a gente fala legislação, mas para a população aqui, é toda a legislação vigente do país, inclusive as normas internas. Então, hoje também a gente pediu, inclusive, uma alteração no regimento do artigo, exatamente, que diz respeito ao regimento interno de marcações de audiência pública. Mas, mais uma vez, eu vou pedir para o piauiense pensar bem, qual o objetivo de um presidente de uma comissão. E o que mais me estranhou, médico também,
para mim é muito forte. E não foi falta de tentativa de resolver. E não foi falta de tentativa de dar tempo ao tempo e de perguntar. Cheguei até a perguntar se estão com alguma preocupação, a gente faz por escrito, as perguntas na hora e vem, e a população se acalma, porque eu não sei o que é isso, que se abre com o governo não sabe explicar. Mas aqui também nós não vamos acusar o secretário não, porque o erro foi dessa casa. E o erro, quando é da casa, ele tem que ser corrigido na casa. E é com muita tristeza que a gente encerra um período legislativo, tendo que ver que, mais uma vez, existe tentativa de ferir e afrontar a democracia. E que o que mais sai balançado nessa história, e o que mais sai feio, desonroso, é exatamente manchar o nome de uma instituição por causas de ato como esse. Então, que todos reflitam, inclusive os que nunca estão presentes até o final das audiências, quando sabem que assuntos é pertinente a todos. Porque é fácil eu discordar de algo, é muito fácil eu discordar de algo, mas eu ter medo de me posicionar. Então, essa casa, hoje mesmo aqui, eu fiquei até agora, cheguei cedo aqui no parlamento e disse que iria me manifestar sobre isso, exatamente porque eu acho que parlamento não é lugar de não ter transparência em atos e normas. Se está se ferindo princípios básicos, constitucionais, basilares da democracia, dentro da casa, está se desonrando nós todos. Nós todos vamos ficar com a imagem ruim perante a sociedade, porque nós todos que aprovarmos algo na casa, podemos ser desrespeitados em qualquer momento de não ser cumprido. Então, qual o exemplo que nós, parlamentares, vamos dar para o Piauí e para o Brasil, como uma Assembleia que zela pela democracia, que zela pelas suas funções legislativa, que é justamente a principal do legislativo é qual? Criar normas e exigir o cumprimento delas. Então, como é que nós que fomos postos para legislar e exigir cumprimento, podemos ser omissos ou fingir que nada aconteceu dentro de uma casa que aconteceu? Alguns perguntam por que a Gracinha não pediu para o Conselho de Ética analisar. Alguns me perguntaram. É interessante, porque eu acho que, se o Conselho de Ética quiser, está aqui o fato, está oficializado, ele mesmo entra, não precisa a Gracinha entrar, não. Todos os deputados aqui têm que ter a mesma responsabilidade da Gracinha. A Gracinha já se posicionou do fato, tomei minhas providências cabíveis cedo. Agora, não aceito um parlamentar não ter de forma objetiva os cumprimentos legais da casa, como comunicação, transparências, finalmente, e cada um respeitando o seu posicionamento, cada um dentro do seu limite, cada um respeitando a legislação, ao povo, ao mandato e à casa. Então, essas foram nossa palavra de encerrar o parlamento de hoje, e cobramos também hoje ao excelentíssimo senhor governador que tenha sensibilidade de uma obra que ele iniciou na cidade de Parnaíba, que a obra foi feita, um convênio de cooperação técnica com a Prefeitura Municipal de Parnaíba, ainda quando eu era secretária, com o ex-governador Wellington Dias. E estava também presente o deputado doutor Hélio, que também está ausente agora, porque, segundo a informação que ele deu aqui, tem que resolver alguma coisa, não sei, eu também entendo, mas a gente tem que cumprir o que pode.
Então, esse requerimento é de sensibilidade do excelentíssimo senhor governador, que quando a gente vai fazer uma obra com termos de cooperação técnica, e essa casa tem que fiscalizar, essa casa tem que cobrar, ela não pode modificar projeto, não pode afrontar o plano de diretor da cidade, não pode afrontar o mínimo da legislação, que aqui mesmo nessa casa está cheio de projeto de mobilidade urbana e acessibilidade. Tudo foi retirado até calçada do projeto. Não deram entrada, nem as autorizações normais, como aprovação de projeto, fizeram meia obra, e isso a gente já tinha denunciado aqui em plenário, inclusive já tínhamos solicitado para as secretarias e estamos reiterando. Ou seja, esse é o modelo de gestão que eu questiono, mas eu questiono, está aí, vocês estão recebendo disso daqui, desse documento que eu estou dizendo, vocês estão recebendo um caderno. Vocês não estão recebendo invenção, não. Vocês estão recebendo todos os projetos, vocês estão recebendo os termos de cooperação técnica, vocês estão recebendo os problemas, porque a Gracinha aqui jamais vai fazer um requerimento de oposição por oposição. Está lá, aí depois que embargarem em obra, prefeito Mão Santa ou qualquer secretário, vão fazer de vítima na televisão, que é porque a prefeitura não quer ser a prefeitura que fez o termo de cooperação técnica, e mais grave, toda a Parnaíba sabe. Tinha o recurso municipal na época para fazer, e eles pediram para fazer, e o prefeito cedeu, porque foi bem num período também da sobreposição de obras da São Sebastião, que também entramos hoje com o requerimento e a sensibilidade do governador, que sabe desse problema, ainda quando era secretário de Fazenda e também pré-candidato a governador do Estado. E não pode dizer para mim que não sabe, porque foi a audiência, eu estava presente, vice-governador Temístoli Filho, estava deputado João Márcio, prefeito Mão Santa, Zé Filho, tem tudo filmado e fotografado da época. Então, o seguinte, nós temos que tratar o Estado e a população com respeito. E o respeito primeiro é a verdade. Hoje a gente passa aqui e vimos a Gespisa. Aí vamos fazer PPP, vamos fazer, e não sai de lugar nenhum. Teve audiência pública nessa casa da Gespisa. Iniciou, ficaram de dar, o presidente tinha pouco tempo a assumir, e ninguém sabe o que aconteceu depois. Está certo ou está errado? Não sei, mas meu papel é alertar. Está tendo uma paralisação hoje da Gespisa, e como eu não gosto de nada aleatório, parei para perguntar. E o que me informou o servidor? É porque, além de estarem exigindo várias coisas, não chamam para diálogo, que é um governo que se diz que tem tanto diálogo, tanto moderno, e tanta inteligência artificial, e não consegue ter a inteligência normal de cumprir uma Constituição ainda de 1988, que já era basilar da democracia, no princípio da transparência, e nos diálogos, nos sindicatos e em tudo que sempre defenderam. Então, assim, há uma reflexão. Eles estavam questionando o reajuste, agressivamente diziam que o governador chamavam, daquilo que, como eu não ouvi, não vou dizer que isso é verdade, pode ser que não esteja, então cabe ao excelentíssimo senhor governador dizer, ou a assessoria de comunicação dele, mas tem que dar uma resposta sim para a população, porque os consumidores pagam. Eu aqui digo, eu pago conta de água também. Então, nós temos que aprender a não aceitar o ruim e não aceitar o calado como resposta. Em contrapartida, senhores, falaram algo grave, que o presidente da Gespisa, e aí a gente tem que perguntar e ver, já está ganhando R$32 mil, teve aumento significativo e os servidores não. Então, se não pode pagar um, por que pode pagar o outro, que entrou agora? E é isso que eles estavam questionando. Então, tem que apurar. É verdade? É mentira? Teve um aumento? Por quê? Foi legal? Deve ter sido. É imoral? Não é. Está correto? Fechar um não é, mas tem que ter um esclarecimento. Então, a gente encerra hoje aqui para que os 15 dias de recesso sejam de reflexão, de crescimento
e de, principalmente, saber que a democracia e um mundo melhor depende do hoje. E para a gente ter democracia, a gente não pode rasgar direitos conquistados por gerações que lutaram para que a gente tivesse esse direito. Então, a gente até diz assim, nosso repúdio a isso, mas também nossa fé, nossa esperança e nosso trabalho. E contem com nossa mão amiga e contem conosco até os últimos dias de nosso mandato, sem medo, sem ira, sem fúria, mas lutando pelo justo, que é isso que nós estamos aqui, legalidade e cada um sem ferir o que o outro tem a dizer. Então, muito obrigado e encerramos a sessão parlamentar hoje. Obrigado, deputada Gracinha.